Olá, bom dia, alunos do quarto ano A e do quarto ano B. Bem-vindos agora à nossa aula de redação. Espero que todos possam estar bem. Hoje, pessoal, iremos estudar o gênero textual fábula, certo? Conheceremos as suas características e depois darei algumas orientações para que vocês possam estar fazendo a fábula de vocês, tá? A produção textual desta semana tem como tema o gênero textual fábula. Vamos lá. Bem, o que é a fábula? A fábula é uma narrativa curta que trata de certas atitudes humanas, como a disputa entre fortes e fracos, a esperteza e a lerdeza, a ganância e a bondade, a gratidão e a avareza, o bondoso e o ruim. Então percebam que as fábulas, geralmente, elas tratam de assuntos bastante rotineiros no dia a dia das pessoas. Questão dos sentimentos, da forma como as pessoas agem umas com as outras, a questão da ajuda ao próximo, de ser esperto, de ser grato, né? De ser avarento, de ser bondoso, de ser ruim com o outro. Então, são essas atitudes que são tratadas, narradas dentro de uma fábula. Características da fábula. Alguns animais assumem características específicas conforme seu comportamento. São animais que falam, pensam e agem como seres humanos. Então, principal característica de uma fábula é que nela os personagens serão animais. Os animais irão se comportar como seres humanos, pensando e agindo e até mesmo, é claro, falando. Nas fábulas, os animais eles ganham falas, né? E pensam e agem como se fossem pessoas, como se fossem seres humanos. Muitas vezes, no finalzinho das fábulas, aparece uma frase destacada chamada de moral da história. Então, uma segunda característica muito importante da fábula é a presença da moral da história. Você vai prestar atenção que no finalzinho das fábulas há um textozinho após a frase moral da história. Este texto ele visa trazer um certo ensinamento, trazer o objetivo daquela fábula, qual é o assunto daquela fábula, que ensinamento ela quer trazer para a gente naquele texto. O título aparece destacado com os nomes de animais. Por exemplo, o leão e o rato, a raposa e as uvas, são dois exemplos de fábulas que vocês já conhecem. Com certeza já fizeram a leitura em outros momentos. O tempo aparece de forma indeterminada. Então é muito comum na fábula ela ser iniciada com a expressão certa vez, um belo dia, o que garante a esse gênero sua atualidade, ou seja, ele é atemporal, tanto que serve de lição para qualquer época. Então, as fábulas são textos que nunca irão ficar velhos, porque eles são atemporais. Então, uma mesma fábula que o seu pai leu quando era adolescente e você lendo hoje enquanto criança, serve do mesmo jeito. Tanto faz na época passada como no presente, a leitura da mesma fábula, ela traz a mesma ideia, o mesmo ensinamento. Porque o tempo não é determinado, o tempo é indeterminado, ele é atemporal. A história que é contada nas fábulas, ela pode ser lida e pode ser interpretada e entendida por qualquer pessoa em qualquer época da sua vida, tá certo? O narrador é em terceira pessoa, o narrador conta como se tivesse visto a cena, é comum aparecer diálogo entre os animais. Então, é muito comum você observar os animais dialogando, ou seja, conversando dentro de uma fábula. Bem, no seu caderno 3, lá na página 33, temos o seguinte, temos a seguinte observação. Hora da leitura. O que parece ser mais divertido ou mais saudável? Viver no campo, em uma região rural, ou no meio urbano, na cidade? Leia a fábula O Rato da Cidade e o Rato do Campo e descubra com qual personagem você se identifica. Depois troque impressões com os colegas e o professor. Bem, eu trouxe para fazer a leitura com vocês a fábula
do rato do campo e o rato da cidade. Então, vamos acompanhar a leitura que eu irei fazer, certo? Depois, você vai pensar aí com você. Será que você se parece mais com o rato do campo ou se parece mais com o rato da cidade? Se parece em que sentido, professor? Na questão do comportamento, né? Você uma pessoa que se comporta de maneira mais parecida com o rato do campo ou com o rato da cidade? Ouça a leitura e depois tirar as suas conclusões, tá certo? Vamos lá. O rato do campo e o rato da cidade. Vejam que o título está no meio, né, e destacado, está em negrito. E lá no final, apresenta-se a moral da história, que também está destacada com a letrinha mais escura, ressaltando que a moral da história, ela vem sempre no final do texto, trazendo um ensinamento, um aprendizado para o leitor. Bem, um rato do campo tinha por amigo um outro rato da cidade e o convidou para que fosse comer na campanha. Mas como só podia oferecer-lhe trigo e ervas, o rato da cidade lhe disse: Sabes, amigo, que levas uma vida de formiga? Por minha vez, possuo bens em abundância. Vem comigo e à tua disposição os terás. Partiram ambos para a cidade. Mostrou o rato da cidade a seu amigo trigo e legumes, figos e queijo, frutas e mel. Maravilhado, o rato do campo bendizia seu amigo de todo o coração e renegava sua má sorte. Enquanto isso, se divertiam. Um homem de repente abriu a porta. Espantados pelo ruído, os dois ratos se lançaram temerosos a um buraco. Voltaram logo a buscar figos secos, porém outra pessoa entrou no lugar e, ao vê-la, os dois se precipitaram novamente atrás de um toco para se esconder. Então o rato do campo, esquecendo de sua fome, suspirou e disse ao rato da cidade: Adeus, amigo. Vejo que comes até te fartar e que estás muito satisfeito. Porém, é o preço de 1000 perigos e constantes temores. Eu, por minha vez, sou um pobretão e vivo mordiscando a cevada e o trigo, mas sem ter que fugir nem ter temores sobre nada. Moral da história: é a tua decisão, é tua a decisão de escolher dispor de certos luxos e vantagens que sempre vão unidos a sustos e dificuldades, ou viver um pouco mais austeramente, mas com serenidade. Então, qual é a moral da história? Vocês observaram que aí os dois ratos, né, um do campo e um da cidade, vejam que o rato do campo não teve experiência muito positiva, porque ele descobriu que por trás de tanta fartura, de tantos alimentos que estavam ao redor do rato da cidade, era muito perigoso estar lá, porque o perigo estava a todo instante circulando próximo deles, tá certo? E que o rato do campo compreendeu que mais valia estar no campo, no lado sossegado, porque lá ele estaria sem correr riscos. Por mais que a comida fosse pouca, por mais que não houvesse luxo nenhum para ele, mas que ele estaria mais seguro, certo? E você se identificou mais com o rato do campo ou com o rato da cidade? Você é aquela pessoa que está disposta a enfrentar os perigos da vida, a se arriscar, ou é aquela pessoa que prefere ficar no seu canto, sem se arriscar ou sem correr perigos? Lembrando, pessoal, que na nossa vida precisamos sempre buscar o melhor para nossas vidas. Às vezes precisamos sair de nossas casas e trabalhar fora, certo? Estudar fora, para que possamos ter outras experiências de vida, outras condições de vida. Mas, claro, sempre buscando a segurança, tá certo? A segurança é muito importante em nossa vida. Bem, chegou a hora, pessoal, da produção textual de vocês. Então, vocês hoje irão produzir uma fábula. Atenção para as orientações de agora. Você produzirá uma fábula. Você poderá adaptar uma que já exista ou criar uma nova. Tenho certeza que vocês já conhecem muitas fábulas,
Por exemplo, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas, o macaco e a onça, enfim. Vocês podem, se você não conhecer nenhuma, né, aí na sua cabeça, você pode pesquisar uma que você goste e adaptar. Então, você pode adaptar uma que já exista ou, se você quiser criar uma nova, melhor ainda. Se você quiser criar a sua própria fábula, você pode ficar à vontade. Mas se você não quiser criar uma, você pode pegar uma que já exista, até uma que você já conheça e fazer a sua adaptação. Inclusive, se você quiser usar os mesmos personagens do Rato do Campo e o Rato da Cidade, ou a mesma história, você pode trocar, trocando os ratos por outros animais, tá bom? É só você adaptar da maneira que você achar melhor para você. Use a sua criatividade. Não esqueça, crie uma moral da história para a sua fábula. Então, quando você terminar de fazer o seu texto, você tem que pensar qual é o ensinamento que a sua moral tem para deixar para o leitor. Então, isso é a sua moral da história. Quando for criar o seu texto, já pense no ensinamento. Eu quero que a minha fábula fale sobre bondade, sobre ajudar o outro, sobre ganância, sobre mentira, sobre falsidade. Pense, certo? Para que você possa criar a sua moral direitinho. É importante fazer o rascunho e só depois passar o seu texto para a versão final. Quando você passar o seu texto para a versão final, você vai me enviar, certo? Aí agora você pode me enviar a sua produção textual de duas formas. Ou você continua mandando para o meu WhatsApp, ou você pede ajuda a alguém e envia para o e-mail que está na sua tela. Qual é o e-mail? atividadesportuguês83@gmail.com. Quem não quiser enviar pelo WhatsApp, pode enviar pelo e-mail, mas não precisa enviar pelas duas formas. Você escolhe, ou envia pelo WhatsApp ou envia pelo e-mail, tá certo? Lembrando que eu vou deixar a folha da produção textual no agendamento da aula. Na folha da produção textual, vou deixar um espaço para você fazer a ilustração da sua fábula. Ou seja, você vai precisar também colocar desenhos, imagens dos seus personagens, colocando o título, certo? Não pode esquecer de colocar o título. No final, colocar a moral da história. E você vai ver que dentro da sua folha de produção textual, há um espaço para você colocar as imagens, a ilustração, colocar os desenhos dos animais que aparecem no seu texto, certo? Ah, mas eu não tenho impressora, não posso imprimir. O que é que você vai fazer? Vai fazer no seu caderno, vai fazer do mesmo jeito. Faz o cabeçalho, coloca o título, faz o desenho dos animais que você escolheu, bota o texto lá, coloca a moral da história, tira a foto e me envia, tá certo? Façam no capricho, façam com atenção. Estou recebendo. Lembrando que todas as produções textuais que vocês me enviam, eu contabilizo, eu anoto, eu verifico se você realmente me enviou. Todas elas estão valendo pontuação para as notas de vocês, tá certo? É importante que façam e façam no capricho. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar, tá certo? Forte abraço a todos e vamos lá, todo mundo agora pensando, imaginando, criando a sua fábula. Boa escrita a todos!